Terça-feira, 29 de novembro de 2022. Alô, meu amigo, alô, minha amiga, meu irmão, minha irmã, amados e amadas do Senhor, aqui, de novo, o irmão Elias, mais uma porção da palavra do Senhor para nossa meditação e edificação. Amado, você que vive nos meios evangélicos, e você às vezes até nem vive nos meios evangélicos, de vez em quando vai à igreja, de vez em quando recebe um folheto, de vez em quando ouve um programa de televisão, você já reparou que muitos crentes dizem que Jesus é Deus? Tudo bem, você já ouviu isso. E você talvez também já tenha ouvido alguém dizer que não, Jesus não é Deus. Meu irmão, minha irmã, amados e amadas do Senhor, essa discussão vem desde o século IV. No ano 325, durante os meses de maio a junho, se não me falha a memória, de maio a junho, houve um concílio chamado Concílio de Niceia, o primeiro concílio de Niceia. E neste concílio, eu sei que algumas pessoas não gostam, mas eu tenho que falar porque é a palavra de Deus. Neste concílio foi determinado que o Senhor, Deus, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isto a Igreja Católica, permita-me falar direto, porque isso não é segredo para ninguém, está nos livros da história, é só você fazer pesquisa. Não estou querendo criticar a Igreja Católica, estou apenas narrando um fato histórico. A Igreja Católica determinou que o Senhor nosso Deus, Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não três deuses, mas três pessoas em um só Deus. Mas apareceu um tal de Ário que não gostou da ideia. Ele era presbítero e levantou-se contra essa ideia. Então ficamos assim, um grupo de pessoas dizendo que Deus é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus, e um outro grupo falando não, Deus é só um, é único. E essa coisa tem se arrastado séculos a séculos, até hoje, desde 325 até hoje. Agora, eu gostaria de enfatizar uma coisa que talvez alguns irmãos que não têm tempo de estudar a história não saibam. Mas esse concílio foi convocado por um homem que era imperador romano. Ele não era religioso, ele era imperador romano. Chamava-se Constantino. Olha o Constantino aí de novo. Constantino mexeu muito na igreja. Ele era imperador e a igreja, sei lá, com medo ou querendo receber favores, deu espaço para Constantino, e Constantino mudou a palavra do Senhor, cumprindo-se o que está escrito no livro do profeta Daniel. Daniel já previu que aconteceria isto. Deus mostrou para Daniel. Está escrito no livro de Daniel. Bom, então, o Constantino convocou um concílio. Agora você vê só, ele não tem nada com religião, mas mesmo assim, ele era imperador, poder nas mãos, convocou o concílio, presidiu o concílio de Niceia, e nesse concílio foi determinado que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E isto, até os crentes, muito crente está entrando nessa história. Deus é Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu não sei o que você pensa, meu irmão. Eu sei o que foi que o concílio de Niceia determinou. Eu sei o que foi que a Igreja Católica determinou. Eu sei que tem muita gente que não é católico, mas que segue os caminhos, as doutrinas da Igreja Católica. Nada contra. Você é livre, nós somos livres. Agora, você já parou para pensar a opinião de Deus a respeito desse assunto?
Bom, eu vou pegar aqui a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, no capítulo 3, porque todo mundo fala uma coisa, mas vamos ver o que Deus fala. Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 16. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Prestou atenção, meu irmão? Constantino disse Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Logo, Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus. A Igreja Católica assumiu isto. Muitos crentes gostam dessa ideia e trabalham e defendem. Não, Jesus é Deus. Mas, quando eu olho para a palavra do Senhor, eu ouço o próprio Deus falando: Olha, este é o meu Filho amado. Repetindo, este é o meu Filho amado. Deus não falou: Olha, esse sou eu, na pessoa de filho. Sou eu, filho. Não, ele é o meu filho. Ele é a minha propriedade. O pronome possessivo aparece aí, meu. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Senhor Jeová, o único Deus, ele falou: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. No mesmo Evangelho de Mateus, agora no capítulo 16, vamos ver o que diz o versículo 16. Evangelho de Mateus 16, verso 16. Simão Pedro respondendo disse: Olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, quando ouviu Pedro falar, verso 17, Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, bem-aventurado, feliz é você, Pedro, porque você não aprendeu com Constantino, não. Você não aprendeu com a Igreja Católica, não. Você não aprendeu com as Assembleias de Deus. Você não aprendeu com o Adventista. Você não aprendeu com o Batista. Você não aprendeu com o Metodista. Você aprendeu com Deus. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Entende, irmão? As pessoas vão pelo que dizem, disseram. E muita gente põe muita fé no que disseram. E Jesus um dia perguntou: Escuta, quem as pessoas dizem que eu sou? Evangelho de Mateus 16, verso 14, 15 por aí. Aí os apóstolos falaram: uns dizem que é Elias, outros dizem que é um profeta, outros dizem que é... Tá bom. Isso é o que o mundo diz. Agora, e vocês? O que vocês, que são meus discípulos, o que vocês dizem? Jesus está fazendo essa pergunta para você, meu irmão. O que você diz? Quem é Jesus? Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: Olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus Cristo, para não deixar dúvida, Jesus Cristo falou: Olha, você é feliz, Pedro, você é feliz, porque não foi qualquer umzinho que te disse isso, não. Foi meu Pai. Meu querido, minha querida, pense bem. O que está acontecendo com a maioria dos cristãos? Estamos todos indo, aliás, estamos não, graças ao Senhor, tem alguns que estão fora, mas a maioria esmagadora de crentes, evangélico, católico e outros, a maioria esmagadora diz: Não, Jesus Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Meus amores, meus queridos e queridas, isto não é a palavra de Deus, não. Pense nisso. E se você quer agradar a Deus, fale a verdade.
e não espalhe mentiras que Constantino colocou na Igreja Católica e a Igreja Católica espalhou para muitos e muitas outras igrejas. Mas você pode escolher. Vai prosseguir com a doutrina católica ou vai prosseguir com a palavra de Deus? Só um lembrete. Esta lei, esta doutrina surgiu no século IV. Antes disso, não. O Senhor Jeová dizia: eu sou teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da escravidão. Pense nisso. Deus te abençoe.